3 dias após perder meu marido, a surpreendente revelação na fazenda me desabou em emoção. A casa pequena parecia ainda mais vazia sem a presença forte de José. O cheiro do café fresco que ele sempre preparava pela manhã ecoava em lembranças e risos que agora se tornavam um eco, uma sombra de dias melhores. Maria olhava os filhos, Lucas e Ana, perdidos em seus próprios mundos de luto, suas expressões carregadas de tristeza. Cada um se agarrava ao seu próprio jeito de lidar com a dor, mas a casa, antes cheia de vida, agora pulsava um silêncio insuportável. O peso da responsabilidade caía sobre seus ombros como um manto pesado. Ser a matriarca, o alicerce da família, sem o apoio de seu amado, era uma luta constante. O dia seguiu até o encontro imprevisto com o advogado. Ele chegou à fazenda enquanto Maria lutava com as contas que pareciam se acumular como uma avalanche. A esperança e a incredulidade dançavam em seu coração. Uma conta que meu marido escondeu? As palavras soaram como um grito em meio ao seu desespero. A revelação deveria trazer alívio, mas algo dentro dela hesitava. As folhas do passado de José estavam mais emaranhadas do que ela poderia imaginar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as imagens do passado inundavam sua mente, Maria começou a compreender a real essência da revelação. O dinheiro representava não apenas uma tábua de salvação, mas também um fardo pesado de segredos que José carregara durante anos. Como poderia usar essa quantia para ficar longe das dívidas, mas ao mesmo tempo investigar uma injustiça que sua cidade tentava esquecer? Ela se lembrava dos valores que José lhe ensinou, a luta por dignidade e integridade, algo que, sem dúvida, era mais importante do que qualquer moeda. Os olhares da vizinhança seguiam, carregados de julgamentos. Havia algo na tensão no ar que a pressionava a agir, não apenas em busca de alívio financeiro, mas pelo que era certo. Maria viu a liberdade de seus filhos sendo ameaçadas por um luto inadequado e os seus próprios medos emaranhados na dúvida. Quando o dia da reunião comunitária chegou, a tensão se intensificou. Maria sentia seu coração disparar, cada batida se tornando um aviso de que a hora da verdade estava se aproximando. Se levantou, seu olhar cruzou com os dos filhos, esperando uma luz que apenas ela poderia acender. As palavras engasgadas em sua garganta agora clamavam por libertação. Ao falar, trouxe à tona o legado da resistência de José, um espelho para a comunidade e, acima de tudo, para sua família. Essa decisão moldaria o futuro deles de forma irrevogável. A sala parecia respirar junto com ela, enquanto cada um aguardava a revelação que poderia mudar tudo. O que aconteceu em seguida ameaçava não apenas a estabilidade financeira, mas a própria essência de tudo que ela conhecia. O ar carregado de expectativa parecia ter se transformado em um peso físico na sala. A luz fraca da lâmpada balançava levemente, como se sentisse a tensão que emanava de Maria e da plateia atenta. Cada rosto refletia uma história, cada olhar uma expectativa. Desempacotando a dor do desamparo, Maria respirou fundo e começou a falar, sua voz inicialmente hesitante. José sempre acreditou na justiça, e eu também. As palavras saíram como um sussurro, mas logo se transformaram em uma firme declaração. O que deveria ser um momento de desespero, na verdade, tinha um sabor de coragem. Ela se lembrou de todas as vezes que ele a incentivou a se levantar, a lutar. E agora era a sua vez. Eu descobri que há uma conta que meu marido tinha, uma quantia que poderia nos ajudar, mas não se trata apenas de escapar das dívidas, é sobre algo maior, algo que deve ser revelado. Os murmúrios começaram a crescer na sala, suspiros de desconfiança e, inesperadamente, um reconhecimento de que o que ela dizia era verdade. O passado de José reverberava em cada canto, a luta pelo que era justo, os sonhos pela comunidade, o ideal de um futuro melhor. Era isso que Maria estava prestes a abraçar.
Ana e Lucas ficaram imóveis, a expressão de incredulidade se transformando lentamente em apoio. Eles tinham visto seus pais juntos, sonhando com um amanhã iluminado. Agora, suas mães se levantavam para reivindicar aquele sonho, desafiando não só a dor, mas também os fantasmas que a cercavam. Eu sei que tem muita gente que não acredita, que está sufocada pelo medo, Maria continuou enquanto a emoção a invadia. Mas se nós não encararmos essa verdade, tudo que José lutou para proteger vai se perder. Não permitirei que isso aconteça. A sala estava cheia de gente, olhares nervosos de pessoas que conheciam José, mas estavam intimidadas pela incerteza. Um simpático vizinho levantou a mão. E se a gente se unir, Maria, se formos juntos atrás da verdade? As palavras daquela pessoa ecoou dentro dela, como um eco de esperança. Maria olhou para os filhos e viu um brilho em seus olhos, um reconhecimento silencioso de que eles não estavam sozinhos nessa luta. E, insistentemente, a ideia de construir um futuro, erguendo-se sobre as cinzas da dor, começava a tomar forma. Mas, enquanto a ideia da unidade e da luta se solidificava, um calafrio percorreu sua espinha. Maria se lembrou das pessoas que poderiam se opor a eles, os que se beneficiavam do silêncio. O que poderia acontecer se eles realmente desenterrassem os segredos de José? E, mais importante, o que custaria a ela e aos filhos? Com o coração na garganta, Maria olhou para a comunidade que começava a se unir e fez uma pergunta crucial. Estão prontos para lutar com tudo o que temos e tudo o que somos? O silêncio tomou conta da sala antes que um murmúrio começasse a se formar. E foi nesse momento que um celular tocou, quebrando a conexão que estava se formando. Alguém do fundo da sala respondeu com uma voz tensa. E se eu disser que sei algo sobre essa conta? As palavras ecoaram como um trovão e a sala inteira virou-se para olhar na direção da voz. O que mais estaria escondido nas sombras do passado de José? Maria sentiu um frio na barriga. O murmurinho aumentou e a sala estava inquieta, à espera da continuação. Um homem de aparência desgastada, que ela reconheceu como Pedro, um dos antigos amigos de José, subiu ao centro da sala, enquanto sua voz tremia como as folhas em um vendaval. Eu não queria vir aqui, mas não posso ficar calado. Sei sobre a conta. José e eu conversamos. Ele tinha um plano para ajudar todo mundo que estava sufocado pelas dívidas. Mas tinha algo mais, algo perigoso. As palavras de Pedro cortaram o ar pesado e todos na sala ficaram em suspense. Maria sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser tão perigoso a ponto de José não ter compartilhado? Ele estava sendo ameaçado, continuou Pedro, com uma voz quase inaudível. Pessoas ligadas a negócios escusos queriam que ele ficasse quieto. Fui eu quem pediu a ele para ficar tranquilo, mas agora vejo que isso foi um erro. Maria piscou lentamente, absorvendo a revelação. Suas mãos se fecharam em punhos e ela lutou para conter a raiva e a dor que começavam a borbulhar dentro dela. Como José pôde envolver-se em algo tão arriscado sem contar a ela? Lembrou-se de suas promessas, da confiança que tinham um no outro. Ele me disse onde guardou o acesso a essa conta. Tem um arquivo escondido em sua velha estante, junto com algumas cartas. Se você for lá, Maria, poderá encontrar tudo. Silêncio. O que parecia uma ponte para a verdade, agora parecia um abismo. O peso do que Pedro dizia caía sobre ela como um fardo insuportável. Ao mesmo tempo, a comunidade antes hesitante agora estava grudada nas palavras do homem. Uma mistura de espanto e solidariedade começava a se formar, como uma corrente invisível, unindo todos em um só ar. Um murmúrio insatisfeito surgiu de algum lugar na multidão. Mas e se alguém estiver observando? O que acontece se formos atrás disso e eles souberem? Maria sentiu que o medo era um visitante conhecido, um velho companheiro que tinha se instalado em sua vida. Mas a determinação dentro dela crescia cada vez mais. Ela se virou para a plateia e com a voz mais firme que conseguiu disse: se não formos atrás da verdade, nunca saberemos o que realmente aconteceu. Se estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Ana e Lucas, fazendo eco ao espírito de luta da mãe, levantaram os punhos em sinal de apoio.
O olhar que trocaram era intenso, como uma ligação que não precisava de palavras. Então, quem está comigo? Maria perguntou, sua voz agora inebriada de coragem. Mãos começaram a se levantar, vozes começaram a se erguer. O medo estava presente, mas a esperança também. As pessoas começaram a se agrupar, discutindo os próximos passos. O clima mudava e algo se acendia nos olhos de todos. Mas quando Maria virou-se novamente para Pedro, ele havia desaparecido. O que significava isso? Um ótimo aliado que se foi tão rápido quanto chegou? Ou uma possível traição? A sala estava cheia de vozes questionando, mas Maria sabia que a resposta estava mais perto do que poderia imaginar. Então, antes que as pessoas pudessem processar o que havia acontecido, Maria disse: "Vamos em busca da verdade, mas com cuidado. Precisamos saber o que nos espera nessa jornada." E é nesse momento que um estalo de luz no canto da sala fez todos pararem. Alguém havia encontrado um envelope deixado para trás. A tensão se renovou quando tudo começou a girar em torno desse envelope. O que mais as sombras do passado de José escondiam? O envelope estava ali, em cima da mesa, com o nome de José escrito em caligrafia fina. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que poderia estar dentro? Seus olhos brilharam com uma intensidade que misturava ansiedade e esperança. Diante da sala, os murmúrios aumentavam e a atmosfera carregada de incerteza parecia sufocante. A curiosidade ameaçava explodir em 1000 pedaços de tensão, mas Maria sabia que não poderia agir de forma precipitada. A comunidade dependia dela para guiá-los nesse caminho ainda desconhecido. "Cuidado", sussurrou Ana, puxando a mãe de lado. "Quem sabe o que está nos esperando?" Maria apertou a mão da filha, buscando força. "Precisamos encontrar respostas. O que quer que esteja aqui pode mudar tudo." Então, com um gesto decidido, Maria pegou o envelope. Ele estava mais pesado do que parecia, como se guardasse segredos densos e antigos. Com um movimento cuidadoso, ela abriu a aba, retirando o conteúdo. Uma carta e algumas fotos começaram a se espalhar pela mesa. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a foto de um grupo de amigos, todos sorrindo, entre eles José e Pedro. Havia uma conexão visível, mas onde estavam os outros agora? E o que aquela imagem tinha a ver com as ameaças que seu marido enfrentou? Maria começou a ler a carta em voz alta, cada palavra ressoando na sala como um eco. "Se você está lendo isso, significa que algo aconteceu." Sua voz falhou por um instante, mas ela respirou fundo e continuou. As revelações eram pesadas. José falava sobre um esquema, algo que ele pretendia expor, um esquema que, segundo ele, envolvia pessoas influentes que estavam sufocando os pequenos agricultores da região. O que José chamava de um plano para resgatar a dignidade da comunidade agora ficou claro. Era uma luta contra injustiças que muitos tentavam esconder. "Estou sendo vigiado", ele escreveu. "Se algo acontecer comigo, saiba que eu não desisti. A verdade deve prevalecer, Maria. Proteja a todos nós." O tom de suas palavras a cortava profundamente, como uma faca. Os olhares na sala eram de horror e tristeza, mas também de entendimento. Maria sentiu a força daquele momento. A batalha estava muito além das dívidas. Era uma guerra por justiça e dignidade. Ela levantou a cabeça e viu a determinação refletida nos olhos de seus vizinhos. Juntos, eles tinham um propósito maior. "E agora?", perguntou um dos homens, quebrando a tensão. "Estamos prontos para esta luta?" "Sim." A resposta saiu mais forte do que esperava. "Se José se importou a ponto de arriscar a vida dele por nós, não vamos nos deixar levar pelo medo. Vamos atrás da verdade e mostrar a esses poderosos que não estamos sozinhos." A sala começou a vibrar com aplausos e gritos de incentivo. Maria sentia a energia, a esperança ganhando vida. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida inquietante batia em sua mente. Se eles souberam do plano de José, qual seria a próxima jogada deles? O medo que até então havia se escondido debaixo da superfície agora voltava, com a força de 1000 sombras. Enquanto todos se animavam com os planos, Maria percebeu uma imagem na última página da carta. Uma foto com um símbolo familiar. Seus olhos se arregalaram ao ver aquilo. Era o logotipo de uma empresa que estava ligada a várias queimadas na região,
Uma conexão que poderia significar perigo real e imediato. Maria engoliu em seco. O jogo estava apenas começando e as peças se moviam rápidas. O que mais ela teria que enfrentar? E mais importante, quem eram os verdadeiros inimigos? Ela olhou para os rostos ao seu redor, seus amigos, seus filhos, e fez uma promessa silenciosa. Não deixaria que o medo calasse suas vozes. Mas algo lhe dizia que os próximos dias seriam decisivos. O que mais a investigação revelaria? Os dias passaram com uma intensidade avassaladora. Maria sentiu o peso da responsabilidade nos ombros, mas a determinação em seu coração pulsava mais forte. No fundo, ela sabia que tinha que agir logo. A comunidade precisava urgentemente da verdade e ela não iria decepcioná-los. No terceiro dia após a descoberta da carta, Maria organizou um encontro na Praça Central. A ideia era reunir todos os agricultores, seus vizinhos e amigos para discutir os próximos passos. Enquanto se preparava, seus pensamentos dançavam entre o medo e a coragem. A imagem do logotipo da empresa queimando em sua mente a inquietava, mas a lembrança da esperança que José havia deixado a mantinha firme. Quando chegou à praça, Maria ficou impressionada com a quantidade de pessoas que se reuniram. Cada rosto trazia uma história e uma luta semelhantes, unindo seus destinos em torno de um objetivo. Precisamos ser fortes, ela disse, com a voz firme, mas os olhos arrepiados pela emoção. Estamos aqui por José e por todos nós. A verdade é a única coisa que pode nos libertar. Aquele dia foi marcado por discussões intensas. As vozes ecoavam, cheias de paixão e determinação. Ideias fervilhavam, como se uma faísca tivesse acendido um fogo que iria consumir as injustiças. Maria ouvia atentamente os relatos de seus vizinhos sobre experiências semelhantes às de José. Histórias de intimidação, de terras perdidas, de famílias que simplesmente desapareceram em meio à luta por dignidade. Cada relato a fortalecia, mas a cada palavra um frio na barriga a apertava. O que aconteceria quando os poderosos soubessem da mobilização? O que fariam para calar essas vozes? As perguntas a atormentavam, mas ela escolheu focar nas respostas. Nós podemos ser a mudança, afirmou ela, notando que não era só ela quem estava lutando, mas sim cada um dos presentes ali. E isso fazia toda a diferença. Entretanto, durante a reunião, um homem de postura firme se aproximou. Ele era Cássio, conhecido na comunidade por seu papel de liderança e pela resistência ante as ameaças. Maria, disse ele com a expressão séria, é hora de agirmos. Sabemos onde o logotipo da empresa está presente. Precisamos investigá-la. Se vamos enfrentar isso, temos que nos munir de informações. Todos concordaram enquanto Maria sentia o coração disparar. Mas e se formos alvo desse mesmo sistema? Ela exclamou, com um aperto no peito. Era um dilema que rodeava sua mente. Correr riscos ou permanecer à sombra do medo. Mas quando viu a coragem nos olhos de Cássio e tantas outras pessoas, uma chama de coragem se acendeu nela novamente. Precisamos agir agora, antes que eles tenham a chance de se prepararem, Maria finalizou, sua voz transcendendo dúvidas, empoderando a todos que estavam ali. Com isso, um clima de ação ousada começou a se espalhar na praça. Conforme se estruturavam para a missão, um silvo cortante rasgou o ar e uma série de motos se aproximou. O motor roncava e a adrenalina fez a plateia silenciar. Todos seguraram a respiração. Maria reconheceu a insígnia de uma das empresas mencionadas na carta de José. Os homens de capacetes pretos e jaquetas escuras desceram das motos, cercando a praça. A tensão aumentou e um nó se formou na garganta de Maria. Seriam eles ali para intimidar, para ameaçar? Ela olhou para os rostos das pessoas, sentindo a pergunta rasgar seu coração. Seremos silenciados ou daremos um grito de resistência? Sentindo o peso do momento, Maria se preparou. O próximo passo estava prestes a mudar tudo, e o que quer que acontecesse, ela sabia que precisava ser forte. O jogo estava apenas começando e, definitivamente, as peças estavam se movendo em um tabuleiro muito maior. Mas tudo o que restava a Maria era um fio de esperança e a força de sua comunidade. E assim, entre aquelas motos e olhares determinados, mais uma pergunta ecoou no fundo de sua mente. Estaríamos prontos para tudo?
Os homens de capacete aproximaram-se com passos firmes e cada batida dos seus cascos parecia ressoar como um aviso. Maria engoliu em seco, o coração disparado, e sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era um misto de medo e bravura coletiva. Cássio tomou a frente. Sua postura imponente contrastava com os rostos apreensivos da multidão ao redor. Aqui é a terra da resistência, ele bradou, sua voz ecoando como um trovão. Se eles vierem nos intimidar, estão muito enganados. Estamos prontos para lutar. Aquela chispa de coragem contagiou os presentes, e uma onda de murmúrios de concordância percorreu a praça. Os homens das motos pararam diante da multidão, analisando cada rosto, mas principalmente o de Maria. Ela sentia a pressão de seus olhares, e uma parte dela queria se desvencilhar, correr, mas a outra parte, aquela mais forte, não cederia ao medo. Com o coração na boca, Maria decidiu que era hora de falar, mesmo sem ter certeza do que diria. Por que estão aqui? Ela questionou, com a voz firme, apesar do tremor interno. Estamos apenas buscando justiça. A terra, nosso sustento, nossas vidas, tudo está em jogo e não nos calaremos. As palavras caíram como um peso no silêncio da praça. As reações foram variadas. Alguns sussurraram de nervoso, outros sorriram, com uma mistura de esperança e admiração. Era a hora de unir a voz da comunidade, um grito que precisava ser ouvido. Um dos homens, o de mais idade, tomou a palavra pela primeira vez. "Essa terra é sua?" questionou, com um tom que mesclava provocação e curiosidade. O olhar de Maria e de seus vizinhos os atravessou como um raio. "Sim, essa terra é nossa, seu ladrão!" alguém gritou, e mais vozes se juntaram na mesma cantoria de resistência. Maria viu que a determinação dela era um catalisador, um clamor coletivo que estava se formando. A situação estava prestes a explodir. Todos observavam tensionados, e a pergunta que pairava no ar era se eles seriam capazes de enfrentar o que viesse a seguir. O homem mais velho olhou firmemente para Cássio e para Maria, como se estivesse fazendo uma escolha também. "Seja qual for a sua verdade, saibam que nós vem antes de vocês e temos o poder." Nesse instante, Maria percebeu que havia um peso na palavra poder. Essa força vinda de fora poderia destruir ou ajudar a erguer. Aquela mesma esperança que pulsava no coração de todos agora tinha um novo significado. Não se tratava apenas de suas terras, mas de algo maior. A dignidade que seus antepassados haviam construído com o suor do trabalho e com a luta por justiça. As motos roncavam de impaciência e o olhar dos homens tornava-se mais hostil. Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. Precisavam agir, mas como? O que fazer agora? A adrenalina corria em suas veias e a pergunta final começava a se formar na mente. Estamos prontos para nos sacrificar? Antes que pudessem comprar resposta, Cássio se adiantou novamente. Se é poder que você quer, então nós vamos mostrar que poder verdadeiro é a união. Nos deem um motivo e não seremos movidos. O clima mudava e Maria sentia que a decisão estava prestes a ser tomada. Mas antes que pudesse processar, uma sirene aguda cortou o ar, prenunciando algo inesperado. Alguém chegou correndo, ofegante, e seu rosto trazia uma mensagem que poderia mudar tudo. Eles chegaram! A verdade aqui será revelada! Maria congelou. O que significava aquilo? O próximo capítulo da batalha estava se desenrolando e a maior verdade de todas parecia estar a poucos passos de se revelar. Estariam todos prontos para o que viria a seguir? O rugido das motos ecoava, mas agora ele competia com uma nova onda de murmúrios. A multidão parecia dividir-se entre o que conhecia e o que estava prestes a descobrir. Maria olhou nos olhos de Cássio, onde uma mistura de coragem e apreensão se refletia. O que significava aquilo tudo? Quem eram eles e o que a verdade poderia revelar? As últimas palavras da pessoa que havia chegado até eles ainda reverberavam em sua mente. O coração de Maria se acelerou ao imaginar as possibilidades. Poderiam ser aliados ou seria algo ainda mais ameaçador? Quando a porta do caminhão que se aproximava se abriu,
uma silhueta surgiu, envolta na sombra do veículo. O rosto era familiar. Era Pedro, um amigo antigo de luta, e a expressão em seu rosto era carregada de urgência. "Precisamos falar", ele gritou, enquanto se forçava a avançar até a frente da multidão. O silêncio que se seguiu era pesado, como se todos respirassem em uníssono, prontos para ouvir. Ele se virou para os homens de capacete, que agora pareciam menos confiantes, observando Pedro com desdém. "Você não deveria estar aqui, Pedro", um dos homens mais jovens gritou, tentando intimidá-lo. Mas a força de vontade de Pedro era palpável. Ele não se deixou abater. "Eu não estou aqui por você. Estou aqui pela nossa terra e por todos nós que lutamos." Pedro respirou fundo antes de continuar. "Eu soube do que está acontecendo por trás desse conflito. A verdade está escondida, e se não nos unirmos agora, tudo o que construímos pode ser destruído." Maria não sabia o que sentir. Pedro sempre fora um espírito livre, mas a maneira como falava agora, sua determinação, chamava a atenção de todos. Ele se virou para a multidão. "Estão aqui para nos dividir. A verdadeira batalha não acontece entre nós, mas entre aqueles que querem apagar nossa história. Tudo o que precisamos é de um pouco de coragem e de um rio de informações que eles tentaram esconder." As palavras dele foram como um raio que cruzou o céu, e a esperança começou a brilhar através da escuridão que se instalava. Maria sentiu seu coração se inflamar, uma coragem que queria ser expressa. "O que você sabe, Pedro?" ela perguntou, com a voz firme, mas o nervosismo ainda fazia com que sua mão tremesse. Pedro avançou alguns passos, mais próximo de Maria. "Eles acham que podem tomar nossa terra porque acreditam que ninguém dá valor à nossa história. Mas o que eles não sabem é que nossos avós, nossos pais, cada um de nós temos o direito e a força que vem da nossa luta." Entre os olhares atordoados, pequenos gestos de concordância começaram a surgir. Um dedo levantado aqui, uma cabeça balançando ali. Era como se cada palavra de Pedro desencadeasse uma maré de determinação. Cássio se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Maria. "É isso mesmo, Pedro. Temos que agir agora. A união é a nossa única chance." Ele olhou para a multidão, encontrando expressão de coragem em cada rosto que ali estava. "Com a nossa verdade, com a nossa história, somos mais fortes." Mas antes que as palavras de Cássio pudessem espalhar ainda mais ânimo, um grito cortou o ar, seguido pelo som baixo que se intensificava de motores acelerando. Os homens de capacete começaram a se organizar, e o olhar do homem mais velho se tornou mortalmente sério. Ele apenas disse: "Não se esqueçam de quem vocês estão desafiando." Maria sentiu um frio na barriga, um misto de nervosismo, e revelava lá no fundo uma chama acesa pela determinação. A verdade de Pedro poderia ser a chave ou a ruína, mas a única certeza que tinha é que precisavam se manter juntos. O que mais estava em jogo? "Estamos prontos!" gritou uma mulher na multidão. As pessoas começaram a se unir em um círculo de força. Maria se sentiu puxada, ardente de paixão e medo. Agora, a verdadeira batalha estava a caminho, e a verdade que Pedro trazia poderia mudar tudo. Mas essa luz também trazia sombras. O que mais eles teriam que enfrentar antes de conseguir a tão desejada vitória? A resposta estava prestes a chegar, mas uma sensação crescente de que o tempo se esgotava mantinha todos na expectativa aguda. O que ela poderia fazer quando a verdade finalmente fosse revelada? Maria sentiu um peso no ar que ia além da expectativa, como se cada batida de seu coração marcasse o tempo que se esgotava. Olhou ao redor e viu os rostos de seus amigos e desconhecidos, todos refletindo uma mistura de ansiedade e esperança. Era um momento crítico e a coragem de cada um estava prestes a ser testada. Pedro, impassível diante da pressão crescente, esperava por um sinal que pudesse unir ainda mais aquele grupo. "Nós sabemos o que eles querem", disse ele, abrindo os braços como se quisesse abraçar todos ali. "Mas a luta não é apenas por nossa terra, é pela nossa identidade." O entusiasmo de Pedro se espalhou como fogo em palha seca. Maria começou a sentir que a determinação estava pulsando em suas veias. De repente, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e olhar firme, levantou o braço. "Meu avô brigou por este lugar.
Ele nunca se entregou e nós também não vamos. Sua voz soou forte e clara sobre a latente tensão do momento. Maria sorriu. Aquela mulher, com sua experiência e coragem, era a prova de que a história deles não poderia ser apagada. O passado estava vivo dentro de cada um daqueles que ali se encontravam. E com cada palavra, a multidão começou a se animar ainda mais. Uma corrente de força foi criada e Maria sentiu um calor crescer dentro dela. Mas, momentos depois, a realidade crua se impôs novamente. O grupo dos homens de capacete estava agora alinhado e o mais velho deles, com um semblante sério, levantou a mão para interromper a agitação. Se vocês acreditam que podem mudar algo aqui, pensem novamente, ele soltou, reduzindo a esperança ao silêncio gelado. Maria sentiu um arrepio. Aqueles homens não eram apenas opressores. Eles traziam consigo um poder amedrontador, e qualquer ato de rebeldia poderia ter consequências terríveis. Mas a centelha de coragem que havia se accendido dentro dela começou a queimar mais forte. Nós não temos medo, gritou Maria, superando sua própria insegurança. Estamos juntos. O eco de sua voz, carregado de desespero e esperança, reverberou em toda a multidão, transformando-se em um canto que ressoava como um mantra de resistência. Cada um parecia estar absorvendo não apenas suas palavras, mas também sua paixão. O coletivo havia se tornado maior do que a soma de suas partes. Com a multidão pulsando, Pedro se voltou novamente para eles. Precisamos de um plano. Eles não esperam que tenhamos um. E é isso que nos dará vantagem. Cássio começou a organizar os presentes, pedindo que cada um falasse brevemente sobre suas habilidades e o que poderiam fazer para se preparar. As ideias começaram a fluir, estratégias sendo desenhadas sob a pressão do tempo que parecia voar. Maria sentiu-se inspirada, mas o medo da incerteza e suas consequências ainda paralisavam uma parte de sua mente. A conversa se intensificou, mas no canto de seu olhar, Maria percebeu algo. Um movimento na escuridão próxima. Os homens de capacete estavam se aproximando, e a atenção voltou a se concentrar. É agora ou nunca, pensou, enquanto a adrenalina e o medo pulavam juntos em seu peito. A pergunta que ecoou em sua mente foi: se o que estava por vir era a verdade revelada, o que mais estariam dispostos a sacrificar? E se não fossem apenas eles? Momentos depois, um dos homens mais jovens os alarmou. Estamos aqui para a hora da verdade. Preparem-se. E no que pareceu um instante abissal, todos na multidão se sentiram em um imenso limbo, prontos para o que se aproximava, mas sem saber o que estava por vir. Maria respirou fundo. O próximo movimento poderia ser decisivo, algo que mudaria tudo. Com a força de todos ao seu redor, ela se perguntou se a verdade traria libertação ou desolação. O futuro estava nas mãos deles, mas a expectativa da resposta podia ser aterrorizante. E se tudo o que eles dissessem fosse verdade? Maria pensou. A dúvida corria como um rio profundo dentro dela. O clímax estivesse à vista, e a determinação pela verdade poderia ser a chave, mas seria capaz de suportar as revelações que viriam? A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a estourar. Maria e a multidão pareciam estar segurando a respiração, enquanto as sombras dos homens de capacete se aproximavam, cada passo ecoando como um tambor em seus corações. O sentimento de desconfiança era palpável. O que eles queriam? O que iriam revelar? Pedro se aproximou de Maria, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade quase elétrica. Precisamos manter a calma, unir nossa força. Este é o momento de mostrarmos que somos mais do que apenas números para eles. Suas palavras eram um fio de esperança que cruzou o abismo do medo que se instalava entre eles. A mulher de cabelos grisalhos se aproximou também. Seu olhar firme não se desviou dos homens que se aproximavam. Lembram-se do que lutamos até aqui. Nossos avós e pais enfrentaram desafios muito maiores. Isso é apenas mais uma batalha. Seu tom de voz era como um farol em meio à escuridão, mas as inseguranças internas de Maria começaram a se manifestar em dúvidas desenfreadas. Por que ela se sentia tão incapaz? Um peso imenso parecia estar sobre seus ombros. Os homens pararam e o líder, aquele com o semblante sério, começou a falar.
Vieram aqui achando que podem mudar tudo, mas a verdade é que o controle está em nossas mãos. Cada palavra era uma facada, espremendo a esperança que a multidão ainda guardava. Mas que verdade é essa? Gritou Maria, determinada a não se deixar abater. Qualquer um pode ver que o que temos aqui é nosso. As palavras brotaram como um grito da alma. O que poderia acontecer se eles escutassem? O que se a coragem de um pudesse inspirar outros? O homem do capacete a ignorou, passando direto para a multidão, mas seus olhos percorreram o grupo. Incerteza e receio se espalhavam como fogo novamente. Ele prosseguiu. Estamos aqui para oferecer uma última oportunidade. O que vocês têm a dizer, ou vão apenas continuar a lutar por algo que não tem mais? A pergunta ficou no ar, densa como uma névoa. O que eles tinham a perder e a ganhar? Maria sentiu que o tempo se estendia, como se cada segundo tivesse comprido demais. Pedro começou a gritar palavras de encorajamento e a mulher mais velha levantou sua voz novamente, agora como uma mãe convocando todos para uma luta maior. Se temos de sacrificar algo, que seja pelo que amamos, pela nossa história, a luta não é apenas por nós, é por todas as próximas gerações. A multidão, de repente, voltou a fervilhar com energia. Maria sentiu uma ferocidade crescer dentro dela, uma determinação que a fazia se arrepiar dos pés à cabeça. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos que um dia chamaram aquele lugar de lar. Estamos prontos para enfrentar a verdade, não há mais volta, Maria bradou, sua voz ressoando como trovão entre os outros. As mãos que antes estavam trêmulas, agora estavam unidas. A força do coletivo solidificou-se e a verdade estava prestes a emergir. Enquanto o líder dos homens de capacete olhava para eles, Maria percebeu que a hesitação estava em seu olhar. O que eles não esperavam era a resposta firme e unida daquela comunidade. Com um gesto brusco, o homem avançou e a multidão imediatamente se calou. O que estava por vir? Uma revelação que poderia muito bem desterrá-los ou destruí-los. Maria e todos ao seu redor perceberam que o que se aproximava era mais do que apenas uma batalha, era uma virada definitiva nas suas vidas. E lá, no calor do momento, Maria se perguntou o que mais poderia ser revelado nesta luta pela verdade e, principalmente, quem estaria disposto a dar tudo para garantir que a história deles fosse contada. Enquanto os olhares se fixavam no homem do capacete, um silêncio inquietante tomou conta da praça. A tensão se transformava em expectativa. Maria sentiu seu coração pulsar acelerado. Que revelações aquele grupo traria? Vocês acham que a verdade os libertará? Perguntou o líder, sua voz grave reverberando entre os presentes. A sua história é apenas uma entre tantas. Podemos dar o que vocês desejam, uma chance de parar tudo isso. Os murmúrios começaram a correr pela multidão. Alguns pareciam hesitar, como se a ideia de um acordo suíte fosse atrair uma alternativa. Mas Maria sentiu que desistir não era uma opção. Essa é a nossa luta, gritou, levando cada palavra ao fundo do coração. Não vamos aceitar o que não nos pertence. Ela olhou para os rostos ao seu redor, buscando coragem. Ana e Lucas estavam ao seu lado. A força deles era um fio invisível que a ligava a algo maior. Eles não haviam se juntado àquele movimento para se render. Se José tivesse um plano, ela o honraria. Estamos prontos para enfrentar as consequências. Suas palavras ecoaram firmes, carregadas de um poder recém-descoberto. O líder dos homens hesitou. Seu olhar dizia que não esperava essa reação. Se o que vocês buscam é apoio, o que fariam com as forças que realmente controlam essa terra? Ele desafiou, como um gato brincando com a presa. Precisam entender que cada um aqui tem mais a perder do que imagina. Mas Maria sentiu o impulso de se posicionar firme. Estamos dispostos a enfrentar a verdade. Cada um de nós sabe que a história que queremos contar é maior que nossos medos. Pedro levantou-se novamente, sua voz cortante como uma lâmina. Não temos nada a perder, pois já perdemos tanto. O que queremos é um futuro em que nossa voz tenha valor, uma luta para as nossas crianças. O que vocês têm a oferecer que já não temos nas mãos?
A cena na praça mudava rápido, as pessoas começavam a se soltar e se agitar. Uma mancha de determinação se espalhou, um grupo unindo-se contra a opressão. Um último aviso, disse o homem do capacete, quebrando o clima de euforia que começava a se formar. Se não se calarem, será o fim. O poder sabe como lidar com rebeldes. Mas a resposta de Maria foi imediata. Nós não precisamos do seu perdão. A história de José nos ensinou que a coragem é mais poderosa do que qualquer ameaça. As palavras dela reverberavam em cada canto da praça, ecoando em corações que começavam a queimar de vontade. Um estrondo de aplausos e gritos de apoio irrompeu. Crescia uma onda de força que poderia ser sentida. Era como se cada pessoa ali presente contribuísse com uma centelha, formando um incêndio de esperança. Maria olhou nos olhos de seus filhos e viu a determinação refletida. Não tinham desistido, e agora todos eram parte de um só movimento, por justiça. O homem do capacete sabia que as coisas estavam fugindo do seu controle. A pressão coletiva diante daquela demonstração de coragem o desestabilizava. E como se o vento tivesse mudado, Maria sentiu que era seu momento para se levantar. Esta terra é nossas vidas. Vamos juntos fazer barulho, uma poeira que eles terão que ouvir. O líder, agora contrariado, deu 2 passos para trás. A confiança com que falava estava começando a desmoronar. E se, hesitou, seja como for, demandas podem ser atendidas. Maria não queria ter um pé atrás. Olhou para todos os presentes. Vamos juntos, juntos, até o fim. A energia se intensificava, o coro ecoava na praça e as mãos começaram a ser levantadas. Cássio, à frente, pegou um megafone e anunciou: "O que temos aqui é uma comunidade." As pessoas gritaram em resposta e a resistência fez o chão vibrar sob seus pés. Se eles acham que somos fracos, tem outra coisa a aprender. Nesse instante, uma jovem da multidão se adiantou. Estamos prontos para lutar, mas com plano. Maria, você sabe o que precisa ser feito, não? Maria sentia a energia, agora também a clareza. Precisavam se unir, planejar e agir. Cada um deles tinha habilidades, experiências. Nós temos que ser inteligentes. 3 dias depois de descobrirmos a verdade, temos que ser ainda mais espertos que nossos opositores. É hora de agir, disse ela, capturando a atenção de todos enquanto sua voz impulsionava a determinação ali. E se a verdade realmente nos aproximar do que perdemos? Sugeriu. Vamos invadir a empresa deles, vamos expor tudo. Se eles acham que podem nos silenciar, isso se reverterá. Não estou sozinha. A multidão concordou em uníssono e as vozes tornaram-se um clamor. A força coletiva irrompeu e uma onda de emoção, de ação, de coragem tomou conta. O homem com o capacete olhou em volta, pressionado. Estava claro, a batalha começara e nada mais poderia interromper o ímpeto da mudança. Maria se preparou para o que viria, determinada a tomar as rédeas do destino de sua comunidade e dos pontos que José deixou como legado. Naquele momento, Maria sabia que a verdade era como uma tempestade. Às vezes, a única opção é enfrentá-la de frente, e no fundo de seu ser, sentiu que a conquista não era apenas do terreno, mas da alma. Todo aquele caminho de dor e luta poderia ser a redenção deles. E assim, movia-se, levando cada um junto em direção à verdade que desejavam. Maria olhou para o céu, respirou fundo e afirmaram seu compromisso. Elas não iriam recuar, não na batalha pela dignidade. Essa era apenas a essência de quem eram. E o futuro, agora, estava a um passo de ser moldado, assim como a verdade gritando pelo mundo. Enquanto se preparavam para logo se mover, Maria de repente se lembrou de algo. Qual seria o papel que teriam na história? Estavam prontos, não apenas para a verdade, mas para fazer parte dela. Ela levantou seus braços, sentindo o vento contra seu rosto, gritando em um último grito de união. A luta é nossa, a vitória será nossa. Os ecos de vozes unidas se ergueram por todo o vale, ecoando como um forte e poderoso refrão de esperança. Uma nova era começava.